João capítulo 16, versículo 28. João 16, 28. Vamos lá, né, gente? João 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixou o mundo e vou para o Pai. O mesmo livro, 17 e 11. Vocês estão percebendo que ele está afirmando que ele não está aqui mais. Ele saiu e voltou para o Pai. 17 e 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, como homem, ele deixou o mundo. Ele disse, ó, eu deixei o mundo, mas eles continuam no mundo. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Ele foi e virá. Então está falando da natureza humana, não é isso? Mas em sua natureza divina, podemos dizer que Jesus está presente em toda parte. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20, minha gente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo tem um comentário interessante, que alguns judeus cristãos, judeus que aceitaram a Cristo como Salvador, dizem que aí Jesus se referia ao seguinte fato. Gente, isso não é uma doutrina, tá? É um pensamento de alguns judeus cristãos, a forma deles entenderem esse versículo. Eles dizem o seguinte: para que Deus se manifestasse, para que a glória de Deus se fizesse presente, precisava ter pelo menos 10 judeus adultos em volta da Torá. E aí Deus se manifestaria. Se tivesse 9, Deus já não se manifestava. Em volta da Torá. A Shekinah de Deus. E aí Jesus disse, não, acabou esse negócio. Tendo 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Porque eu sou a glória. Eu sou a glória de Deus. Alguns judeus acreditam nisso. Que também não é absurdo. Repete para nós, por favor, professor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome... Não precisa 10, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é mais em volta da Torá, é reunidos em meu nome. Continua. Ali estou no meio deles. Ali estou no meio deles e a glória sou eu, então não precisa mais, como se entendia antes, de 10 judeus em volta da Torá. 28, 20 do mesmo livro. Qual que é? 28, Mateus. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí, como Deus, como homem, ele foi para o céu, mas como Deus, ele está conosco até a consumação dos séculos, porque Deus é onipresente. Então aí vem a pergunta: ele está conosco ou não? Ele está só no céu?
Sim. Está conosco. Ele está conosco porque o que uma natureza faz, a pessoa faz. Se a natureza divina está presente conosco, ainda que a humana diga estar ausente, estar no céu, a pessoa está presente, que a natureza divina está. O que uma natureza faz, as duas participam. Por exemplo, se Jesus não fosse homem, fosse somente Deus, ele estaria até hoje lá na cruz, não teria morrido, porque Deus não morre. Ele morreu porque ele era também homem, por causa da natureza humana. Se Jesus não fosse também Deus, ele não seria impecável. Porque todo homem já nasce com pecado, mas como ele é também Deus, ele nasceu sem pecado. Então a união hipostática equilibra. A união hipostática equilibra a pessoa de Cristo. Falando de sua natureza humana, Jesus tinha cerca de 30 anos. Lucas 3:23. Lucas 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Ele tinha 30 anos e o pessoal considerava ele como filho de José. Filho de José. E José, filho de Eli. Mas, vejamos o que se diz disso acerca da natureza divina agora. Mas falando de sua natureza divina, ele sempre existiu. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Brincadeira? Glória. Eu sou daqui, amém. Glória. Jesus tinha fraqueza e se cansava. Mateus capítulo 4, versículo 2. Tinha fraqueza e se cansava. E depois de Só um minutinho, jejuar, pastor. Aí não é fraqueza do pecado, não, tá? É fraqueza física. Não comeu, fica fraquinho. Vamos lá. e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. João capítulo 4, verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Por volta da hora sexta. Ele estava... Repete para nós, por favor, pastor. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então, ele na sua natureza humana se cansava. Mas em sua divindade, Jesus era onipotente, ele tinha todo o poder, ele não tinha essas fraquezas. Mateus 8, 26 e 27. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E nessa passagem, minutos antes, ele estava dormindo, não estava? Sim, estava dormindo. Colossenses capítulo 1, versículo 17.
Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo subsiste. É eterno e tudo existe sobre ele. Então ele é Deus. Esse aqui nós já vimos, o quadro repete, né, de uma outra maneira. Jesus dormiu no barco, provavelmente por cansaço. 8:24. E Jesus levantou, no 26 e 27, ele já tinha levantado e acalmado a tempestade, ou seja, na sua natureza humana ele estava fraco, mas na divina ele tinha todo o poder. Glória. Humanamente falando, Jesus morreu. Lucas 24, Lucas 23, 46. Jesus morreu. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. 1 Coríntios 15, verso 3. 3. Isso. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Deixa que a tia Zana pede. Tá casando. Tomar um pouco de água. Então, humanamente falando, ele morreu. Como Deus, Jesus não morreu. João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, versículo 19. Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, ele vai, dali 3 dias ele vai ressuscitar. Hebreus capítulo 7, verso 16. Hebreus 7, 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Poder de vida indissolúvel. Como Deus, ele não morreu. Jesus foi tentado sem pecar. Hebreus capítulo 4, verso 15. Tentado sem pecar. Natureza humana. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Como Deus, ele não foi tentado. Como o homem foi, como Deus não. Tiago capítulo 1, versículo 13. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então veja, sobre a tentação de Cristo, ele jamais ia cair, porque ele era Deus. Só que ele foi tentado também na sua natureza humana. E apesar do fato de que ele nunca ia cair, a tentação não deixou de existir, ele foi tentado. É igual você esmurrar uma parede. Você não vai conseguir derrubar uma parede de concreto esmurrando. Mas isso não anula o fato de que você realmente está esmurrando. Então,
embora ele nunca fosse cair, mas a tentação era real. Jesus tinha conhecimento limitado. Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, ele como homem, ele podia dizer que não sabia, que a sua natureza humana era limitada. Então, como homem, ele podia dizer que não sabia a época do seu retorno. Mas como divino, Jesus conhecia todas as coisas. João, capítulo 2, versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, afinal, ele sabia ou não sabia a época da sua volta? Porque se ele não soubesse, ele não era Deus, porque Deus sabe tudo. Mas como ele era também homem, lhe era permitido dizer que não sabia, porque a natureza divina era limitada. Mas como ele tinha também a humana, ele sabia, só que lhe era permitido dizer que não sabia. Quer ver? Lê para nós Marcos 13, 32 de novo. Isso aí é antes da morte e antes da ressurreição. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Se ele não sabia, ele não era Deus. Mas ele tinha, como ele estava encarnado, ele tinha o direito, por causa da natureza humana, de dizer que não sabia. Agora vê depois da morte e da ressurreição, como o negócio muda. Vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Continua, eu 6, por favor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não é da conta de vocês, quando eu vou voltar. Lá ele disse que ele não sabia, e ele disse que não era da conta deles. Porque essa pergunta que eles estão fazendo aí, implica saber o dia da sua volta. Repete para nós vermos que implica saber o dia da volta dele. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas leia a pergunta, por favor, que eles fazem. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Quando o Senhor voltar, o Senhor vai instaurar o reino a Israel? Então a pergunta envolve o dia da volta dele também. E aí o que ele responde? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não é da conta de vocês. Não vos compete saber. Isso não vos pertence mais. Nunca pertenceu, agora que não pertence mesmo. Continua. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, veja bem, ao invés de nós nos preocuparmos com o dia que Jesus volta, eu falo de uma preocupação excessiva.
Por exemplo, você faz um estudo de escatologia, bem anunciado, a igreja enche, todo mundo quer saber no final do mundo. Você faz um de missões em só Pedro, Tiago e João. É uma inversão de valores, porque ele diz, ó, não é da conta de vocês, porque o que ele quer dizer aí é que não é da conta, né? Não é da conta de vocês o dia e a hora que eu virei, mas é da conta de vocês receber poder, receber virtude do Espírito Santo para ser testemunha. Então a principal preocupação da igreja não deve ser o fim do mundo. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento do fim do mundo, mas a principal preocupação não deve ser essa. A principal preocupação deve ser missões. Deve ser estar preparado para ser testemunha. Nesses versículos de novo, pastor, para nós acabarmos a nossa aula com isso, vai ficar bem claro que a principal preocupação da igreja não deve ser o arrebatamento da igreja, não deve ser o fim do mundo, mas sim a missão. Vai lá, meu pastor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ficou claro qual deve ser a principal preocupação da igreja? Sim? Então vamos orar para nós encerrarmos. No final da oração, aquela palma gostosa, aquele aplauso gostoso do qual Jesus é digno. Pode orar, por favor, meu pastor? Nós vamos orar com o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, em Teu nome, Senhor Jesus, Te agradecemos, ó Pai Santo e bendito, Deus, toda a bondade, benignidade, Senhor, amor que Tu tens com as nossas vidas, Senhor. Pai, obrigado por esse estudo, pela Tua palavra, pela Tua revelação, pelo Teu amor, Senhor. Pai, pelo Teu cuidado com a Tua igreja, com Teus filhos e filhas, ó Pai. Senhor amado, Deus Santo, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, possamos nós usarmos a Tua palavra como espada eficaz, Senhor, na pregação do Teu Evangelho da salvação, para alcançar, Senhor, aleluia, papai, a vida daquele que está perdido, Senhor, aleluia, e que ele possa, meu Pai, em Ti encontrar a sua salvação. Pai, nossa vida está em Tuas mãos, Senhor, e nós Te louvamos nesse dia, e que a Tua bênção, Pai, esteja recaída sobre a vida de todos aqui presentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe o nosso irmão João, que a Tua palavra, o Teu poder se aperfeiçoe a cada dia sobre a vida do Teu Filho. Pai, toma todos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória. Aleluia.